Bom, vamos voltar a falar então aqui de saúde e vida digital. Minute, muito bom dia. Isso é uma loucura porque é um avanço muito rápido. Há 10 anos a situação não era nem próxima disso, né? Não, você pode ver, começou em 2018 aí a intensidade aqui em Brasília, né? E a gente tem até como eu estava comentando com você um pouco antes aqui, tem uma frase que eu estava assistindo uma palestra do diretor-geral do Sírio-Libanês lá em São Paulo. Sim. Falou que a medicina, com essas novas tecnologias, robótica, deve ser outra medicina daqui 5, 10 anos. Então a revolução está só no início. Eu lembro que o meu avô era médico, né? Então o meu avô era, na época que se formava numa especialidade só, não tinha especialidade, era todo no clínico geral. E ele foi ficar obsoleto ao final da vida. E praticamente não, estudou ao longo da vida, mas com o que ele se formou, ele carregou a vida inteira de medicina. Uhum. Isso hoje é impraticável, porque se 2018, 2017 quase não se fazia cirurgia robótica nesse volume, agora já está ficando uma coisa bem mais corriqueira. Daqui a 5, 10 anos tem que fazer outra faculdade. É outro. Tanto que os médicos estão sendo treinados nesses sistemas. Uhum. Porque tem uma característica muito diferente. Normalmente uma cirurgia tradicional, ela produz muito sangue. Sim. É um caos ali, muito sangue. E essas cirurgias robóticas, elas têm duas características. Elas geram pouco sangue e elas são pouquíssimo invasivas. Então, quando você tem que fazer uma cirurgia tradicional, normalmente, você tem que fazer cortes, abrir, depois costurar. Essa você enfia lá um pontinho, faz todo o trabalho dentro do que tem que ser feito da cirurgia, sim, com afetando pouco o corpo do paciente. Pois é a grande diferença. É incrível isso, porque na semana passada eu conversava com um urologista que me dizia o seguinte: eu ia fazer uma cirurgia de câncer de próstata num paciente e a quantidade, o número de cirurgias que necessitavam de transfusão de sangue era muito grande. Uhum. Isso está praticamente sendo eliminado com o uso do robô, porque a incisão o procedimento é tão mais rápido que a perda de sangue é muito menor. E além disso, abre caminho para uma expansão do que a gente entende sobre cirurgia médica. Normalmente, sim, o médico tem que estar no mesmo ambiente exatamente, que o paciente, hoje, sim, em dia. Com uma cirurgia robótica, você abre caminho para a telemedicina. Então você pode ter um cirurgião em outro país, controlando o robô remotamente e fazer uma cirurgia de emergência num lugar geograficamente distante. Isso muda toda a nossa lógica em relação a atendimento de emergência. Claro, aí tendo uma fidelidade muito grande, acurácia muito grande, vamos dizer assim, o equipamento não interessa onde o médico esteja. Pode estar em qualquer lugar. Agora tem que fazer um treinamento, e o pessoal está fazendo esse treinamento para que está todo mundo sendo treinado para entrar nesse ramo, porque olha só os detalhes, o médico ele não opera mais em cima do paciente necessariamente, ele pode ficar ali numa máquina monitorando por vídeo. E olha ali, olha a precisão que ele acaba tendo com a máquina. Lembra aquela história dele estar fazendo cirurgia, a enfermeira ficar secando a testa, e o cara ali sofrendo em cima do paciente e tal. Aquelas séries médicas tradicionais, assim. Pois é. Bom, vamos voltar. Mas tem um ponto legal, até para a gente complementar, claro, aqui, que o que os estudos mostram, sim, que a assertividade, a precisão dos tratamentos cirúrgicos são muito mais efetivos com o robô. Claro. Então, ele dá uma limpada na parte do erro humano. Sim. Principalmente para aquelas cirurgias mais tradicionais, que são repetitivas, que sempre acontecem, né, do, sim, dia a dia. E ajuda muito a você ter menos erros médicos. Claro. Então ajuda muito o médico e ajuda muito o paciente esse processo. Minuto, só um segundinho, a gente vai voltar para a EPNB, porque o acidente foi com um motociclista, a gente volta com a imagem do helicóptero, que agora conseguiu autorização para cruzar pela EPNB, por isso que a gente tem que interromper, porque não pode ficar lá parado, né? Ele tem que passar por lá, fazer a imagem e sair para liberar para o aeroporto. A gente está vendo aí o trecho do acidente, o local do acidente, foi um motociclista, o trânsito está todo interrompido, tem uma faixa ali que está sendo liberada muito lentamente, e a EPNB está completamente congestionada. Esse é o balão do Riacho Fundo, com fila, e essa fila vai chegar lá no entroncamento de Samambaia, com certeza, porque é muito carro nesse horário, e o pessoal está todo preso na fila. E a pessoa foi socorrida, já aparece, e tem 3 viaturas aí de socorro nesse momento. Então é importante quem está na EPNB evitar de sair, ou quem está no Riacho Fundo, em Samambaia, evitar sair pela EPNB, tentar caminho alternativo, ou ir por dentro da cidade. Não sei se ali é possível sair mais à frente na EPNB, ou seguir, por exemplo, rumo ao Pistão por Taguatinga. Bom, a gente vai voltar a falar aqui de saúde, vamos continuar falando de saúde, mas agora vamos falar de outro tema também que chamou muita atenção.
a questão do coronavírus. Deu negativo o primeiro exame dos brasileiros que estavam na China e vieram aqui para Anápolis, estão sendo acompanhados. Confere na reportagem. As 58 pessoas que vieram da China, entre elas 34 repatriadas e 24 que trabalharam na operação, não apresentaram sinais do vírus nas amostras coletadas no domingo. O exame deve ser repetido no 14º dia. A previsão é que todos fiquem 18 dias em quarentena. Existe a grande probabilidade de alguns profissionais dessas pessoas que utilizaram o EPI de ter alguma progressão em relação à quarentena, alguma liberação específica. Para reforçar a vigilância, essas pessoas são submetidas a avaliações médicas 3 vezes ao dia, para verificar temperatura corporal e sinais vitais. A rotina da quarentena nem parece confinamento. Para as crianças, brinquedoteca e muito espaço livre. Para os adultos, cadeiras para leitura, atendimento psicológico, tendas com telão e até videogame. No almoço, comida bem brasileira. No total, são 6 refeições diárias. Os quartos são equipados com ar-condicionado, TV e frigobar. Para que a convivência seja segura e tranquila, a regra é usar sempre máscaras e álcool em gel nos ambientes comuns. Tem tudo que a gente precisa, as refeições estão muito boas, o VTV, ler livro, bater papo. A gente está inventando formas aí de passar esses 18 dias agora. Pois é, a gente está vendo aí o EPI que a gente ouviu o diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde falando, é o equipamento de proteção individual, como as máscaras, por exemplo. Até a gente mostrou ontem que está uma procura enorme por máscaras aí no comércio. Mas, Minuti, a gente falando de coronavírus, o pessoal está sendo acompanhado aí, sendo monitorado na quarentena, mas esse é o público que conseguiu ser retirado de um local de epidemia e está sendo acompanhado. Beleza. Mas tem gente que está lá no local, tem gente que está próximo, ou tem gente que está até distante, mas está convivendo com gente que vai e vem para essas cidades. E a tecnologia já chegou lá também. Tá. Já, o que acontece? Estão usando o poder da inteligência artificial, da análise de dados em massa, para conseguir mapear aonde estão os focos. Sim. E conseguir alertar as pessoas dos caminhos dos locais que elas provavelmente têm o risco de estar sendo contaminadas. Elas vão passar. Isso aí. E o que você pega, hoje na China você tem um modelo muito consolidado de mapeamento pelo RG. Lá é o ID, né? Todo cidadão tem um ID. CPF, CPF. RG, e todo mundo tem o seu. E todos os serviços do governo, você passa esse ID. Sim. Então, por exemplo, o governo chinês está com um trabalho muito forte para você entrar nos aplicativos, né? Que eles estão fazendo convênios lá, para informar o seu ID, para você se conectar, identificar se você em algum momento da sua rotina passou perto de algum foco. E aí ele te avisa e você já vai para a quarentena. Pois é, mas o que eu estava vendo ontem também tem um negócio interessante. A pessoa estava dentro de um trem ou dentro de um avião. Como está todo mundo com esse ID conectado, no aplicativo dizia quantas pessoas ali dentro podem ter vindo de um foco, podem estar indo para um... Quer dizer, eles conseguem reunir o risco do momento. Por exemplo, nós estamos aqui nessa entrevista e alguém aqui dentro do estúdio esteve num local de foco, o aplicativo já poderia mostrar, olha, bota a máscara aí, porque teve gente que veio ontem. Eles estão fazendo isso. Olha que loucura. Isso em tempo de real. Resposta, exatamente. Em tempo real, ao mesmo tempo. Então eles conseguem ver de uma hora para outra se um grupo com maior risco de contágio se deslocou para uma outra localização. Então isso daí tudo em tempo real. O que a gente olha, né? A gente percebe que os chineses são muito bons nisso, né? De usar muitos dados e trabalhar com esses... Estourou agora isso. Estourou agora. Esse serviço do governo chinês, saiu o comunicado chinês na segunda-feira. Pois é. Por que a gente não tem imagem disso? Eu tentei baixar esses aplicativos ontem no meu celular. Todos nós. Para a gente tentar pelo menos mostrar como é que funciona. Mas não está aberto. Não. Geograficamente ele é limitado. Então a gente não consegue acessar. As lojas de aplicativos elas bloqueiam quando o desenvolvedor não libera para você baixar numa região que não é a sua. Mas o fato é que tinha uma empresa canadense que já tinha alertado sobre o risco de estourar um vírus novo, também monitorando esses dados e comportamento, como é que estão as gripes, né, e os vírus. Ela já tinha feito um alerta antes de estourar o coronavírus e imediatamente depois dessa epidemia sai um aplicativo que consegue rastrear quem está perto de você e te mostrar exatamente, olha, o risco nesse momento, nesse ônibus é 4, nível 4, sei lá, nível 2. Isso. Proteja-se. Isso.
O legal dessa empresa canadense, inclusive essa empresa canadense ela é interessante porque além de ela ter conseguido prever a migração do vírus para o Japão, para alguns outros países ali, sim, com uma grande antecedência, ela tem um outro caso de sucesso. Ela previu a chegada do Zika vírus na Flórida 6 meses antes. 6 meses antes ela conseguiu. E quais são as bases de dados? Eles, na verdade, como eles cruzam? Como eles sabem isso? Me convença de que isso não é chute. Porque talvez é pra lá. Daí o que mostra só o que ele acertou, né? Exatamente. Tipo Nostradamus. Isso. Eles usam várias bases, né? Eles têm algoritmos que aprendem, que a gente chama de máquinas de aprendizado dentro da inteligência artificial. E eles vão analisando várias fontes de informação e fazendo correlação. Sim. Então, notícias. Então, por exemplo, eles começam a monitorar notícias no mundo. Certo. Daí, quando tem um surto em alguma cidade pequena, essas notícias começam a aparecer. Rádio, eles têm sistemas que ouvem, sim, o rádio, a inteligência artificial deles, e começam porque tem alguma coisa. Aumenta o número de buscas em ferramentas de busca tipo Google, sobre tratamentos, sobre gripes, por aí vai. Pegam também, cruzam com dados de agências governamentais. Sim. Dados demográficos, dados de redes de transporte. Então, por exemplo, essa questão de você ir da China para o Japão. Tem um tráfego muito intenso, sim, de pessoas entre os dois países. Então, ele consegue correlacionar isso com o surto que deu em determinada província. Então, é bem complexo, mas são várias fontes de dados. E mais importante, fazem isso em segundos. Esse cruzamento é questão de segundos. Em tempo real, porque o algoritmo já está pronto. Porque se a gente pegasse todas essas planilhas para analisar, a gente levaria uns 40 anos para chegar a essa conclusão. No caso dessa empresa canadense, eles ainda têm alguns especialistas em epidemias que analisam os dados pós o filtro dos computadores, né? Sim. Mas o grande pulo do gato, a grande sacada disso, é você cruzar um monte de dados que teoricamente parece que não tem relação entre si, tipo dados de turismo para uma determinada região com notícias sobre gripes nessa região. Claro. E aí você cruza isso e identifica a probabilidade de estar tendo uma epidemia ou não nesses espaços. Quer dizer, as informações estão aí, agora o que é o mais difícil é você conseguir programar o que esses robôs vão avaliar, o que vai ser importante nessa leitura que eles vão fazer. A gente começou esse bloco falando de cirurgia robótica, e isso é interessante para as pessoas também saberem o seguinte, não é que você vai ser atendido por um robô, ele vai te dar as boas-vindas, vai anestesiar, não elimina o médico. Ele só potencializa a capacidade do médico de fazer a cirurgia, chegando ao nível... O médico tem que se atualizar para se conectar com essas mudanças. O médico tem que conseguir operar o equipamento. Essa questão do robô, falando do coronavírus, sim, eles estão colocando robôs lá na China, nas estações de trem, nos aeroportos, que fazem... É tipo um médico robô. Sim. Faz atendimento de primeiro nível, que tira aquelas dúvidas... Pô, será que eu estou infectado? Será que eu não estou? Quais são os sintomas? Então não precisa de um humano. Por quê? Como é muita gente... na China tudo é muita gente. É tipo uma multidão, né? Sim. Então você não tem médicos suficientes para atender. Então eles estão usando médicos robôs para isso. E não precisa ter o consultório. O cara desce na estação do metrô, tem um terminal onde ele conversa, e não é uma conversa daquelas que você responde, a pessoa não entende, a gravação não entende, lá o robô não entende. Isso mesmo. Né? Esses dias eu liguei para um banco, eu queria falar sobre... cartão de crédito, entendeu outra coisa completamente. Eu estava xingando o robô lá, mas não é. Esse ele consegue entender e não tem respostas pré-definidas, né? Eu estava vendo lá na reportagem, ele não tem, não é tudo padrão. Conforme que você responde, ele tem um protocolo e ele segue. Essa é a diferença dos sistemas antigos para os sistemas novos que são baseados nesses algoritmos inteligentes aí. Uhum. Eles vão aprendendo conforme a mudança. Por exemplo, você consegue identificar se um indivíduo tem mais propensão a ter ou não, sim, com base com dados de características pessoais dele. Bom, e aí também não fica só uma resposta para se ver livre daquela pessoa que está ali. Aquilo ali é dado que o robô recebe e que vai para algum lugar. Isso aí. Alguém vai fazer uso disso. Vai. E aí entra o lado negro da força. Que é o seguinte, que é outro lado da discussão. Tecnologia é tudo maravilhoso, tudo fantástico. Claro. Mas tem o lado, e seus dados? Onde estão? De quem são? Quem pode utilizá-los? Né? Sim. Porque, por exemplo, nas estações de trem, eles estão com sistemas de leitor de temperatura dos passageiros. Porque quem está com febre, que é um dos sintomas do coronavírus... Ele consegue ler a temperatura à distância. Então, tipo, tem uns mapas de... Que medo. Todo mundo anda... Nos aeroportos, em alguns aeroportos do mundo já tem isso. Porque se você estiver muito tenso, preocupado, e daí sua temperatura aumenta, pode ser que você seja um traficante de drogas.
Daí a polícia te aborda. Que coisa. Lá na frente. Mas era só febre. Não era tinha só nada... febre. Exatamente. E de quem é esse dado? Você autorizou alguém a ler sua temperatura? Que coisa, hein? Então você os dados tá pessoais... em casa, eu tenho certeza. E aí os dados pessoais, daí começa a discussão. De quem são os meus dados pessoais? Essas empresas podem coletar esses dados e utilizar da melhor forma ou não? Tá na hora de a gente discutir esse termo pessoais nos dados, né? Porque talvez não seja mais pessoal. Na verdade, mais nada é pessoal, nada é pessoal. Verdade, né? Bom, ótima conversa, mas nosso tempo está terminando aqui. A gente tem que seguir com outras notícias. A conversa aqui é sempre muito rica, muito interessante. Tenho certeza que você de casa gostou. Tem dúvidas, tem sugestões para a gente tratar aqui no tema Vida Digital? Manda para a gente pelo nosso WhatsApp 996643565 ou também comente aí nas redes sociais com o hashtag DF no ar. Serão muito bem-vindas as suas sugestões. A gente vai sempre ter um assunto aqui na semana que interessa muito a todos. Minute, muito obrigado. Agradeço. Até a próxima. Gente, bom dia para vocês. Até mais. Tá certo, bom dia.